Muito boa tarde, meu amigo. Muito boa tarde, minha amiga. São 12 horas e 36 minutos. Está no ar mais uma edição do nosso programa Cidade Urgente. Programa que tem foco no jornalismo comunitário, que tem apresentado as matérias relativas à sua comunidade, à sua cidade, ao seu bairro, e tem trazido esses problemas aqui para dentro e mostrado para as autoridades competentes no sentido de nós encontrarmos sempre uma solução. A partir de agora, a sua participação é muito importante, até porque às quartas-feiras o nosso programa é dedicado à entrevista. E hoje eu tenho a alegria de receber aqui no nosso programa o presidente estadual do PMN, deputado estadual Marco Antônio Chico Preto. Muito obrigado, Chico, pela tua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado. Eu primeiro quero cumprimentar você, cumprimentar os teus telespectadores aqui na capital, mas também nos demais municípios do Amazonas, e trazer aqui o meu reconhecimento do teu trabalho quanto vereador da minha cidade. Aliás, você é meu representante na Câmara Municipal. Obrigado. Muito obrigado. E trazer esse reconhecimento de compromisso, de seriedade, de vontade realmente de enfrentar os desafios que essa cidade tem. Não são poucos, são mas diversos. Saber que existem vereadores, representantes do povo da cidade de Manaus, com essa sua firmeza, com esse seu compromisso, com a sua determinação, é algo que, para mim, que sou um eleitor chato, exigente, é muito reconfortante. Então, parabéns aí pelo trabalho que você está desenvolvendo. Obrigado, Chico. A gente vai conversar primeiramente, e você tem sido um defensor intransigente dessa questão da telefonia celular. E, inclusive, essa semana a gente tentou por diversas vezes se falar pelo telefone, até para marcar essa entrevista, e realmente, mais do que nunca, a qualidade péssima da transmissão de telefonia celular. E a gente conversava ainda há pouco, o papel da Anatel nessa situação, que acaba se tornando um órgão quase que ali de enfeite para efeito de fiscalização. Chico, como é que você tem encarado essa situação, e qual você acha que é o norte que tem que ser tomado nessa política de telefonia celular? Álvaro, algumas verdades que o teu telespectador vai confirmar conosco. Primeiro, não tem ninguém aqui no estado do Amazonas, e por certo no Brasil, que não tenha uma reclamação sobre o seu aparelho celular ou a prestação do serviço. É algo que incomoda a muitos, tanto na capital quanto no interior. Segundo, uma outra verdade: a Anatel não dispõe da estrutura, dos meios suficientes para responder aquilo para a qual ela foi criada. A Anatel é um órgão que foi criado para cobrar das empresas, fazer com que as empresas prestem um bom serviço. A Anatel não tem essa estrutura. Você acha o quê? Que é falta de autonomia, falta de investimento nesse órgão? Olha, o governo federal, que é o patrão da Anatel, na minha opinião, não dá as condições necessárias para que a Anatel cumpra com o seu papel, primeiro, de fiscalizar. E aí, por que eu estou te afirmando isso? Em 2011, quando nós saímos viajando aí pelos municípios amazonenses, se nós da Assembleia não chamássemos a Anatel para a Anatel ir conosco no avião da Assembleia, a Anatel sequer iria nesses municípios. Houve um fato que me chamou a atenção, que foi o fato de que no município de Manicoré, houve uma paralisação de quase 30 dias sem telefone celular ali, e a Anatel não tinha tomado conhecimento desse episódio. Só ficou sabendo depois que estava ali em Manicoré conosco em audiências públicas. Então, há sim um trabalho que está sendo feito. Eu sei que não é um trabalho que dá o resultado na hora que se espera, mas se tem a determinação, o compromisso suficiente de apertar, de cobrar, de constranger os órgãos da Anatel, os órgãos públicos federais, Ministério Público, porque esse serviço precisa ser um serviço prestado com qualidade para o nosso povo, para a nossa gente. Afinal de contas, não é de graça, você paga. E veja, nós pagamos talvez uma das tarifas mais caras do mundo. Nós temos tarifa de primeiro mundo, mas temos serviço de quinto, sexto, sétimo mundo. Então não é um serviço compatível com o preço que nós pagamos. E contra isso é que a gente vem trabalhando. Eu tenho a honra de dizer que em 2011 comecei a levantar essa bandeira de maneira muito forte, contundente. A Assembleia agora no ano passado realizou e continua a fazer uma CPI, que é coordenada pelo deputado Marcos Rota e com outros deputados da Casa. Ou seja, a Assembleia tem procurado reagir a esse processo. Agora, uma coisa também, Álvaro, é o seguinte: falta investimento em infraestrutura. A gente sabe que hoje
tem mais celular do que antena para poder fazer a operação desse celular. Para que o teu telespectador entenda, aquela metáfora que a gente comentava ainda há pouco. É difícil você conseguir colocar uma Coca-Cola de 1 litro num copo que só cabe 300 ml. Então tem mais celular do que antena para tentar fazer todas essas ligações. Então é preciso que haja investimento em infraestrutura, mas é preciso também que haja a compreensão dos municípios, de um modo geral, para facilitar essas instalações, porque se os municípios criam muitas dificuldades, esse serviço só tende a piorar. Está faltando antena, está faltando investimento, está faltando fiscalização. O problema é um problema grave, mas que precisa ser enfrentado. E veja, com altivez, com seriedade, tanto nós na Assembleia e, por certo, você na Câmara, estamos enfrentando esse assunto para que os resultados sejam os melhores para o nosso consumidor. Eu falo isso porque recentemente eu até ousei falar que a Anatel parece que funcionava como um escritório jurídico das operadoras, porque no ano passado, juntamente com a Defensoria Pública, com o Ministério Público, nós entramos com uma representação junto à Anatel pedindo a suspensão da comercialização de novas linhas telefônicas enquanto não houvesse uma melhora sensível nos serviços. Aguardamos um posicionamento da Anatel, que depois nos respondeu que, de acordo com o relatório que eles haviam recebido de Brasília, não havia necessidade de tal medida porque os serviços estavam dentro da normalidade. E como a gente pode afirmar que os serviços estão dentro da normalidade se ninguém consegue sequer completar uma ligação, continuar uma conversa? Às vezes você manda um SMS, o SMS chega no dia seguinte. Então, realmente... Quantos dias aqui, ao longo agora de 2014, os nossos celulares, quem paga o serviço, o pacote de internet, os nossos celulares ficaram horas e dias sem o serviço de internet. Agora imagina isso na Copa do Mundo, Chico. Como é que vai ser a mídia toda aqui, a imprensa internacional, como é que vai ser a comunicação desse pessoal? Eu não quero ser o trombeteiro do apocalipse, aquele cara que só prevê desgraça, mas é uma coisa que é possível. O Brasil passar um grande vexame por falta de comunicação, as pessoas não conseguirem mandar foto no Instagram, não conseguirem mandar mensagem no Twitter, não conseguirem acessar, enfim, porque o acesso vai ser muito intenso. Além de todos os brasileiros que estarão movidos nisso, existem as pessoas que vêm de fora que vão estar consumindo esse serviço também. Exatamente. Se nada for feito, e eu te digo agora, em caráter urgente, o Brasil sim, corre um risco de passar um grande vexame. E isso não é bom para a imagem de nenhum país, como se diz, um país emergente, um país de economia forte, que esse tipo de situação realmente não esteja sendo levada a sério, seja tratada com seriedade para resolver o problema, não só dos turistas, mas para resolver o problema dos consumidores aqui do nosso país e, por certo, do nosso estado. Deputado, nós acompanhamos também aí a sua luta para que a taxa de esgoto ela não fosse cobrada dos locais onde não se tem esse serviço. Infelizmente, houve uma decisão aí do Judiciário em prol da empresa Manaus Ambiental, e aquela célebre frase, decisão judicial, acata-se, não se deve discutir, deve ser cumprida, mas é claro que a luta não parou por aí. Tanto é que eu até comunico aos nossos telespectadores, eu estava falando agora aqui com o deputado Chico Preto, que agora em fevereiro nós estamos propondo uma audiência pública na Câmara Municipal para tratar deste assunto. É um assunto que merece ser discutido de forma exaustiva, com muito carinho, com todos os órgãos envolvidos nessa questão, a Prefeitura de Manaus, a Defensoria Pública, o Ministério Público, a Assembleia Legislativa, a Câmara Municipal e representantes das comunidades, dos bairros, para que a gente possa apresentar uma solução para tudo isso que a gente vê aí. Hoje Manaus, ela tem apenas 18% desse serviço de taxa de esgoto. Como é que se vai chegar, deputado, a pelo menos a um número aceitável, dentro do razoável, para que a população possa dizer, não, eu pago taxa de esgoto, está sendo cobrada, então eu vou realmente pagar por um serviço que efetivamente eu estou tendo acesso? Álvaro, essa questão da tarifa ou taxa de esgoto, ela está virando um folclore na cidade de Manaus. Eu acho que nem Sucupira, aquela cidade fictícia do Odorico, Paraguaçu, né, isso aconteceria. Você pagar por um serviço que não recebe. Então, Manaus, as nossas autoridades precisam encarar essa situação para valer. O contrato da Manaus Ambiental com a Prefeitura de Manaus tem uma cláusula, e eu vou te mandar esse documento,
Esse documento eu já coloquei na minha página no Facebook, mas eu faço questão de mandar a você, onde a empresa Manaus Ambiental, antigamente chamava-se Águas do Amazonas, hoje Manaus Ambiental, o CNPJ é o mesmo, diz que ela cobra porque o contrato, na cláusula número tal, permite que ela cobre o serviço, ainda que ela não o preste. Então veja, isso é grave, porque ali o contrato está permitindo que a Manaus Ambiental cometa um crime contra a relação de consumo. O Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei que vale no país inteiro, a não ser que Manaus não seja mais Brasil. Só não agora na época da FIFA, né? Que eles... Agora, né, durante a Copa, exato, não vai ser... Tem essas exceções. Exatamente. Mas para esse caso, isso não vale, a regra da FIFA não vale. Então, o consumidor só pode pagar por aquilo que efetivamente ele recebe. Então, vamos lá. A Arsan diz que boa parte da cidade de Manaus não há o tratamento de esgoto. E nessa boa parte que não há o tratamento de esgoto, a Manaus Ambiental cobra. E cobra ainda com alguns agravantes, Álvaro. Não tem em lugar nenhum escrito que deva ser, para cada R$1 de água, tem que ser R$1 de esgoto. Sabe quanto é que Rondônia, o povo de Rondônia paga de esgoto? Paga 43%. Então, se ele consome R$1 de água, ele paga 43 centavos de esgoto. Aqui paga R$1. Hoje Rondônia seria o local onde se paga a menor taxa? Acredito que sim. Por que Rondônia pode pagar 43% de esgoto e lá o serviço pode ser prestado com esse parâmetro, e aqui em Manaus... a Manaus Ambiental tem que cobrar 100%. Isso é uma coisa que a gente tem que discutir. Então, a gente tem que avançar sobre essa questão. Não se pode cobrar esgoto onde não se tem o serviço. Esse valor da taxa ou da tarifa de esgoto é algo que precisa ser discutido. Em 2012, houve um aumento de 80% para 100%, sem explicação, sem audiência pública. De acordo com ele, estava previsto em contrato. Pois olha... Esse contrato que precisa ser mais discutido. A Manaus Ambiental está fazendo daquela máxima, ela está usando aquela máxima que aqui no Amazonas a gente conhece bem, desculpa de amarelo é febre, né? Então, está fazendo, está colocando e a gente está engolindo isso. Então, acho que chegou a hora. E essa discussão na Justiça, eu te digo o seguinte, ela ainda não terminou. A Justiça... Concordo com você, decisão judicial se cumpre, mas eu posso discordar. Acredito que o Tribunal de Justiça naquele momento não fez justiça. Não fez justiça, porque a justiça seria deixar com que a empresa cobrasse aonde ela preste o serviço, ok, mas suspender a cobrança onde a empresa não tem o serviço. Tem documentos que estão postos nessa ação. Nós perdemos uma batalha, mas a guerra continua. Há ainda... dentro desse processo, uma decisão da desembargadora Socorro Guedes, para ser dada aí nas próximas semanas, e eu convicto de que nós haveremos de ter sucesso, porque isso está gritante. Agora, além disso, Álvaro, esse assunto pode ser resolvido também no âmbito administrativo, no âmbito político. O que seria muito mais fácil. Então, eu quero aqui fazer um apelo ao prefeito de Manaus, ao prefeito Arthur, por quem eu tenho um respeito, a sua história é uma história de combate, é uma história de enfrentamento às injustiças, que o prefeito de Manaus, o prefeito Arthur Vigílio, não trilhe o mesmo caminho que foi trilhado até o presente momento. Que ele tenha a altivez, a coragem, eu acredito que ele tem, para nesse 5º termo aditivo que se está comentando que haverá, corrigir isso. Só cobra esgoto onde tem, para a gente rever se 100%, é claro que não é justo, se tem cidades aqui ao lado que cobram 43%, vamos discutir isso. E uma outra questão, Álvaro, que o aumento da tarifa seja vinculado à eficiência. Nós estamos falando de uma empresa privada. Ao cumprimento de metas, né? Exato. Cumpriu meta, tem aumento. Não cumpriu meta, não tem aumento. E se você me perguntasse agora, mas Chico, isso é possível? Vamos resgatar 3 anos atrás, quando a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, veio ao Amazonas e apurou. Deputado, deixa eu só lhe interromper, porque tem um telespectador que quer participar conosco, a Rita de Cássia, lá do Eldorado, e a gente continua. Rita, boa tarde. Boa tarde. Pois não, querida? É porque eu estou ouvindo a entrevista de vocês e no Eldorado nós pagamos 100% de esgoto. A água é muito cara, eu acho que é a mais cara de Manaus, falta de manhã e à noite, e esgoto não funciona, nada funciona. E eu queria saber o que pode ser feito. Olha, isso é uma amostra, né, de que não são apenas as áreas periféricas que sofrem com essa questão, porque geralmente quando se fala nesse tipo de problema se lembra de área periférica. Temos o Eldorado, né, um bairro de classe média, também passando por uma situação muito constrangedora. Eu digo, viu, Álvaro, a você e a Rita, que eu queria ter esse momento a caneta que o Arthur tem na mão. Parece complicado, mas é mais fácil
do que realmente pode parecer. O contrato é assinado entre a Prefeitura Municipal de Manaus e a empresa a empresa Manaus Ambiental. Então, se nós reconhecemos que existem esses pontos que refletem injustiça, porque pagar por um serviço que você não recebe é injusto. Vamos corrigir. Ter aumento ou reajuste da tarifa sem eu comprovar que cumpri metas, sem eu demonstrar que fui eficiente, é a mesma coisa que você dar um prêmio para quem não cumpriu com seus deveres. Então, eu defendo e faço dessa defesa um apelo respeitoso, convicto, exatamente dessa história do Arthur, de luta, de defesa, de combate às injustiças, que nesse momento do 5º termo aditivo, o prefeito Arthur sente com a empresa Manaus Ambiental, reveja esses pontos, dentre outros, porque tem pontos que ele acertou ao decidir, ele está chamando a empresa para dizer, olha, aqueles investimentos que vocês iam fazer em 30 anos, eu vou morrer e não vou ver. Então, vamos encurtar o plano de investimento, vamos investir em menos tempo. Está tirando a arbitragem, que é um outro absurdo que foi posto aí. Então, o Arthur tomou decisões corretas. Porém, eu sugiro, tenho a humildade de dizer ao prefeito, prefeito, dá para ir além, pelo povo da cidade de Manaus, dá para ir, dá para fazer mais, dá para corrigir e tornar esse contrato mais justo para com a cidade, para com o cidadão. Está aí a Rita do Eldorado e tantas outras Ritas que não vão conseguir ligar para cá, que estão sofrendo com esse e com outros desafios que esse contrato possui. E eu acho que essa audiência pública, que é uma ferramenta de debate, eu acho que pode, inclusive, ser o espaço para a gente também iniciar esse debate, né, de que há necessidade da modificação de alguns termos nesse contrato, nesse 5º aditivo que vai ser realizado aí, e a colocação, por exemplo, como a gente colocou aí, Sim. de a gente tentar amarrar cumprimento de metas, cumpriu metas, então tem Pode direito ter o agora. reajuste. E eu acho que a população entende e vai dizer, não, eu estou pagando por algo que é justo e não vai se negar. Aferiu, viu, cumpriu meta, ok, então tem direito ao reajuste. Eu vou voltar àquela situação, a ANEEL veio aqui no Amazonas, há 3 anos atrás, e foi pegar o desempenho da Amazonas Energia, que aliás está com desempenho duvidoso hoje aqui no Amazonas. Tem muita falta de energia, Manaus afora, Amazonas Energia realmente tem que abrir os olhos. Mas há 3 anos atrás, quando a ANEEL veio aqui, ela comprovou que a empresa não foi eficiente. Qual foi o resultado disso? Eles diminuíram, está aí os jornais para contar a história, eu tenho jornais guardados, diminuíram em 2,09% o valor da tarifa. Então dizer que tarifa de água, tarifa de energia, tarifa pública não pode diminuir quando a empresa não mostra eficiência, é conversa para boi dormir, pode sim, inclusive numa forma de puxar a orelha da empresa e dizer, olha, investe, se torna eficiente porque aí tem o reajuste. Chico, vamos conversar um pouquinho sobre eleição. Tem acompanhado aí na mídia a sua disposição de disputar uma cadeira como governador do estado. Chegou o momento, é agora, é para valer essa pré-candidatura? Olha, dentro de mim, Álvaro, isso está muito claro. Eu tenho a convicção, depois de 16, quase 17 anos de vida pública, a gratidão enorme, primeiro a cidade de Manaus, que me elegeu por 3 vezes vereador dessa cidade, fui presidente da Câmara Municipal de Manaus, por 2 vezes deputado estadual, então eu tenho essa bênção comigo, essa graça comigo. E durante esse tempo todo, isso para mim foi um aprendizado, para conhecer os desafios dessa cidade, conhecer os desafios desse estado, e eu penso que no momento em que o povo amazonense vai ser chamado às urnas para esta responsabilidade, o povo amazonense precisa sim de opções, não só os mesmos nomes que estão sendo anunciados, mas um nome novo, porque em que pese 18 anos, eu só tenho 18 anos de vida pública, quase 18, eu só tenho 44 anos de vida, comecei moço, e nesses meus 18 anos de vida pública eu tenho uma vida limpa. Uma vida que você não viu aí o meu nome envolvido com absolutamente nada, por conta exatamente desse respeito que eu tenho à coisa pública e respeito ao voto das pessoas que me elegeram. Eu fui ali para fazer política e defender aquilo que eu acredito. Eu não fui para lá para me tornar um homem mais rico do estado, eu não fui para lá para ter helicópteros, aviões, para ser sócio de empresários do distrito, eu não fui para lá com esse objetivo, eu fui para lá para servir ao meu povo, à minha gente, e tenho me mantido com essa convicção. Então, penso que é chegado-se o momento. Eu espero que o meu partido, o PMN, me dê essa graça de eu poder trazer uma mensagem
de um Amazonas melhor, de um Amazonas mais vibrante, de um Amazonas com coragem para enfrentar desafios como, por exemplo, das famílias que hoje padecem por ter os seus filhos cada vez mais envolvidos com droga, dependência química. Esse é um problema que o Amazonas tem que ter a coragem, a ousadia, a vibração para enfrentar isso aí. De cada 10 famílias, 4 sofrem isso hoje. Sofrem na pele, adoecem junto com aquela criança, com aquele jovem, que cada vez de forma mais precoce estão entrando no mundo das drogas. Então, esse é um dos grandes desafios que o Amazonas tem por enfrentar. E eu espero colocar, se Deus quiser, colocarei a minha juventude, a minha vibração, a minha ousadia à disposição do nosso povo para que a gente possa ter os próximos 4 anos de um governo ousado, vibrante, corajoso para enfrentar esses e outros temas. Então, independente de qualquer cenário, você realmente está colocando a sua pré-candidatura aí. Só estou aguardando o partido... apoio de governo, de prefeitura... Sabe como o jogador que está no banco só esperando assinar a súmula para entrar em campo? Eu estou esperando só assinar a súmula para entrar em campo. A minha disposição ela é muito grande. E você tem conversado com outros partidos já até para construir... Quem será o seu vice, por exemplo? Quem seria um bom nome? Eu acho o seguinte, Álvaro, é preciso se ter a coragem agora de se colocar opções para o Amazonas. Não é só o meu nome, existem outros nomes. A deputada Rebeca tem essa disposição. Eu vejo aí o vice-prefeito de Manaus com essa disposição. Então, eu não sou mesquinho, orgulhoso ao ponto de achar que só o meu nome. Mas o meu nome é um dos nomes que tem essa disposição de ousar nesse momento, sair da sua zona de conforto, porque o que seria mais fácil? Voltar para a Assembleia ou caminhar rumo a uma candidatura ao governo do Estado? O mais fácil seria voltar para a Assembleia. Então, para mim, a política não é só o mandato. Para mim, a política é exatamente a ferramenta que nos permite tomar decisões e transformar a vida das pessoas para melhor. Eu penso que tenha cumprido já essa etapa de amadurecimento, de compreensão, de aprendizado dentro da Câmara Municipal e dentro da Assembleia. Me sinto, como eu te disse, humildemente preparado, amadurecido para enfrentar um novo desafio. E te digo, como respondi na semana passada ou retrasada, alguém me perguntou assim, mas se o vento não bater na sua vela, eu digo, eu vou a remo, mas eu não arrego. Boa. Olha, estamos chegando ao final do nosso programa. Infelizmente, o nosso tempo é muito curto, mas eu quero agradecer, obrigado, meu amigo, Chico, a tua presença aqui para a gente falar desses assuntos tão relevantes, né, para a nossa sociedade. E desde já estender o convite para que você apareça aqui outras vezes e a gente possa aprofundar esse debate que é aqui cara a cara com a população. Obrigado. Que Deus te abençoe. Parabéns. Seu compromisso é acima de qualquer prova. E eu quero mandar um abraço especial, porque nos prestigia aqui nesse momento, ao secretário de Obras da cidade, o engenheiro Luiz Borges. Aliás, tem uma história interessante que daqui a pouco a gente vai contar, eu quero ouvir essa história. Mas meu amigo há mais de 20 anos. São essas coisas que a política me proporcionou. O respeito, amizades sinceras como a do Borges, que ainda há pouco estava aqui na TV, estava sendo entrevistado, e que nos dá aí o prazer da sua presença aqui nos estúdios. Mas muito obrigado, Álvaro. Chico, Deus te abençoe. Obrigado. Parabéns pelo trabalho mais uma vez. Tá bom, olha, estamos chegando ao final do nosso programa dessa quarta-feira. Amanhã, quinta-feira, quem estará apresentando aqui o programa é o Tiago Quara. Eu ficarei ausente durante aí alguns dias, retornando no próximo dia 10 de fevereiro, se Deus assim permitir. Muito obrigado e até mais. Valeu!